Bom, pessoal, gravando de novo aqui, o som ficou horrível a primeira vez que eu tentei. Meu nome é Cristiano, eu queria gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o Omega MSX, que eu acabei de montar, e ajudar outras pessoas que estejam aí começando na jornada de montar o computador. Eu queria começar falando sobre as ferramentas que são necessárias para montar. A primeira delas é um multímetro, tá? Eu tenho esse aqui, esse Fluke 117, é um multímetro de entrada da Fluke, tá? E basicamente as funções que você precisa no multímetro para montar o Omega MSX são medição de voltagem, resistência, capacitância. Tá? O Omega ele tem alguns capacitores de baixa capacitância e alguns indutores que normalmente esses multímetros digitais eles não medem. Tá? Mas não é necessário fazer medição para montar o computador. É só se eventualmente você precisar checar algum componente, se vier num pacote misturado. Tá? Mas normalmente você compra já na capacitância correta e não precisa disso. Obviamente a gente precisa de uma estação de solda, tá? Simples, um ferro de solda. Todos os componentes da placa são through hole, então você pode soldar com um ferro de solda comum. Tá? Eu tenho aqui um Yaxum que tem ar quente, mas não é necessário, tá? Não tem nenhum componente de superfície, todos são com o buraquinho, você pode montar na placa de maneira muito fácil. Tá? Bom, fora isso, chave de fenda para os parafusos, tá? E numa eventualidade de necessitar fazer uma verificação de problema, tá? Aí pode ser necessário um osciloscópio, pode ser um dos mais simples que vocês tiverem, mas não é também mandatório, não é obrigatório ter um osciloscópio para montar o Omega. Tá? Eu tenho aqui uma tela sobre o meu Omega, eu queria apresentar a vocês, tá? Esse é o meu Omega MSX, eu tenho aqui uma tampinha para os cartuchos, tá? Para os slots de cartucho. Então eu fiz aqui uma caixinha na impressora 3D para ele, tá? Eu vou falar um pouco dela mais adiante, mas eu queria apresentar para vocês aqui os componentes do computador e a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu separei até aqui um roteirinho para a gente falar, tá? Eu vou tirar aqui a tampa, inicialmente, vou colocar aqui no lateral, para a gente falar sobre o computador, tá? Bom, o computador é um projeto do Sergei Kinzelev, tá? Existem várias pessoas aí que estão envolvidas no projeto. O Sergei publicou o conjunto de placas, todos os arquivos necessários para fabricar as placas na internet. Mas na verdade, e ele é composto de duas placas, né? A placa principal e a placa do teclado. Tá? A placa principal, tá? Eu fiz uma pesquisa e existem três variações aí básicas, tá, da placa. Existe a placa principal, foi a placa original criada pelo Sergei, tá, que é exatamente essa aqui que eu estou usando. E existe uma placa onde foram feitas algumas modificações. Essa placa, hoje, ela tem o nome do MSX Makers, tá? Então o Jordi da MSX Makers, que foi uma pessoa também que me ajudou bastante aqui em algumas dúvidas que eu tive, ele comercializa um excedente de placas que ele mandou fabricar, mas ele fez algumas modificações na placa, tá? Essa aqui parece ser uma combinação da placa original do Sergei com a placa do MSX Makers, porque eu vejo que tem alguns jumpers aqui, inclusive um jumper de correção da expansão de memória que foi feita pelo pessoal do MSX Makers. Mas a diferença entre a placa original do Sergei e a placa do MSX Makers é basicamente o footprint, que são os buraquinhos que tem debaixo desses dois conectores, um do K7 e o conector de RGB, que utilizam um conector específico da Mouser.com, tá? Que foi um dos lugares que eu usei para poder comprar os componentes. Mas a placa que o pessoal da MSX Makers vende hoje, ela tem um footprint diferente, tá? Que é compatível com os conectores do AliExpress. Então é mais fácil conseguir, tá? Do que na Mouser. Na Mouser o frete custa caríssimo para poder chegar aqui no Brasil. E existe uma terceira variação das placas mãe, da placa principal, tá? Criada por uma pessoa que eu tenho só o código do GitHub dele, chama Merlin KV. Essa pessoa é um espanhol, ele fez várias modificações na placa, tá? Inclusive aproveitando os footprints dos conectores, mas também oferecendo a possibilidade de ter múltiplas ROMs e chaveamento entre essas ROMs, tá?
Eu não sei se é via jumper ou se via combinação de teclas. Para ser sincero, eu não tenho muita informação sobre a placa, mas eu sei que ele fez e tem um GitHub disponível com essa placa também. Tá? Sobre os componentes, tá? Os componentes aqui da placa que eu usei, eu fiz uma combinação aqui de... Eu comprei os componentes lógicos na Mouser.com, tá? Então todos os componentes lógicos, conectores, etc. vieram todos da Mouser.com. Com algumas exceções. Então, esses conectores de cartucho, conector de impressora, os conectores do joystick, tá? Inclusive com esses cabos de extensão que eu estou usando aqui na caixa, foram comprados no AliExpress. Tá? Alguns componentes, então o VDP, o codificador de RGB, PSG, processador, tá? As GAUs, tá? Programáveis. Esses componentes eles foram comprados no eBay de um vendedor que vende um pacote para o Omega MSX. Tá? Então eu comprei dessa pessoa, ele mandou e demorou 60 dias para chegar, mas no final chegou. Tá? E também utilizei o T-Source, tá? Principalmente porque essa pessoa do eBay, alguns componentes vieram com defeito, tá? Então eu tive que fazer um novo pedido desses componentes e depois de algumas tentativas mal sucedidas, eu acabei comprando na T-Source. Uma dessas tentativas foi o processador, o Z80. Eu consegui um primeiro Z80 que funcionou, tá? Ele veio do Jordi, da MSX Makers, mas ele veio com uma das pernas do processador, ela veio um pouco mais curta. E aí ele estava dando um mau contato aqui, né? Você tinha que apertar o circuito para ele dar o contato. E aí o que eu fiz foi, eu fiz uma encomenda no AliExpress de 10 Z80. Tá? Os 10 vieram com problema. Assim, os 10 você colocava aqui, ligava e ele dava tela preta. Tá? Bom, obviamente reclamei no AliExpress, eles devolveram o dinheiro depois de alguma reclamação e tal, mas aí eu tentei via Mercado Livre, comprei 2 no Mercado Livre, tá? Também os 2 vieram com problema, não consegui dar tela preta, o único que funcionava era o que o Jordi enviou. E aí eu apelei, perguntei para o Jordi onde ele comprava, ele me falou do T-Source, eu entrei no site, comprei 2 na T-Source novos, tá? Os 2 vieram, os 2 funcionaram, tá? Então, nesse momento, eu estou usando aqui o que veio do Jordi, porque eu fiz uma cirurgia aqui, coloquei uma perna, peguei um pedacinho de um capacitor, da perninha do capacitor, e fiz aqui uma perninha adicional no circuito e deixei ele aqui, ele está funcionando bem. Então, eu tenho os 2 ali de reserva e esse aqui está funcionando legal. Então, tomar cuidado na hora de comprar esse processador, foi o que me deu mais trabalho. Tá? Não sei se veio falsificado, ou se realmente só não funciona. O interessante é que esses 10 que vieram com defeito no AliExpress, eles funcionam num outro computador que eu tenho, um RC2014, que não tem VGA, quer dizer, não tem tela, né? Ele é só via porta serial. Então é um daqueles computadores 80 bem primitivos. E ele funciona perfeitamente lá, ele só não funciona aqui com o vídeo, não sei porquê, tá? Mas esse do AliExpress veio alguns enferrujados, alguns com as pernas dobradas, alguns sujos de terra. É muito estranho esses vendedores do AliExpress para as 80. Então a recomendação que eu tenho é tentar conseguir no T-Source. Bom, outro ponto de atenção aqui são os sockets, tá? A maioria dos sockets são sockets convencionais, tá? A única exceção, na verdade 2 exceções, é o socket do VDP, é um socket especial, tá? Eu comprei no Mercado Livre, no AliExpress também, na quantidade mínima de 5, tá? E esse socket aqui do encoder RGB, ele é um socket de 28, se não me engano, 2, 4, 6, 8, 10, 12, um socket de 24, só que ele não é nem wide, ou seja, ele não é grande do padrão normal, do padrão, né? E ele não é também o fininho, então ele é um tamanho intermediário. Então o que eu fiz foi pegar um grande, eu serrei um pedacinho na metade, juntei os 2, colei aqui, ele funcionou perfeitamente bem. Tá? Então os 2 sockets aí que são mais problemáticos. Bom, os conectores DIN, esses conectores DIN dessa placa que eu tenho aqui, a placa do Sergei, eles não são conectores padronizados, né? Ele tem um footprint diferente, então, portanto, eu tive que fazer uma compra separada. Isso porque quando você baixa a lista de materiais do site do Sergei,
infelizmente, ele não contém os conectores, tá? Ou por alguma razão eles não estão lá. Então eu fiz uma encomenda inicial da Mouser, vieram todos os componentes lógicos, mas vieram faltando os dois conectores DIN 8, tá? Então eu tive que pedir depois esses conectores, eles demoraram bastante para chegar também, ficou pendente esses dois caras aqui também. Tá? Os jumpers, tá? Existem vários jumpers na placa, tá? Então tem jumpers aqui para seleção de NTSC PAL-M, inclusive jumpers que seleção do V9958 ou do 9938, né? Que é o do 2 pro 2 Plus. Inicialmente, nas instruções, passo a passo que tem no site do MSX Makers, eles pedem para você fazer uma soldagem na placa, né? Depois eu cheguei à conclusão que era melhor fazer jumper convencional, tá? E aí eu só fiz 2 aqui diretamente na placa, o restante foram jumpers convencionais. Inclusive o resistor e um capacitor, que estão aqui no cantinho, tá? Que são necessários para fazer uma conversão de PAL para NTSC. E aí eu tenho aqui ele está configurado para NTSC, né? E eu tenho aqui o resistor e o capacitor, que são necessários para fazer a conversão para PAL. Então, bom, essa conversão ela só é válida se você for ligar no modo analógico, né? Utilizando aqui o composto, né? Não é o caso, tá? Eu não estou usando o vídeo composto aqui, eu até vou falar um pouco do vídeo composto aqui com as caixinhas que eu tenho de conversão, mas eu não uso vídeo composto. Nesse caso aqui eu estou usando RGB ou S-vídeo, e eles não fazem uso efetivo de NTSC, né? Tanto faz aqui a configuração NTSC PAL-M, principalmente se está usando o RGB, né? O que realmente pode afetar é que o VDP, alguns joguinhos, né? Quase a totalidade dos joguinhos, na verdade, eles utilizam um mecanismo de sincronização que é baseado no refresh do PAL ou do NTSC, né? Então, aqui no caso está configurado com o NTSC para manter mais compatibilidade com os jogos que tem, inclusive a BIOS também, uma BIOS de MSX2 NTSC. Tá? Outra coisa, outro tema interessante bom, existe uma linha de 12 volts aqui nos cartuchos, que é uma linha opcional, tá? Normalmente os cartuchos utilizam a linha de 5 volts, mas alguns cartuchos têm uma linha de 12, utilizam essa linha de 12. E aí, existe uma plaquinha aqui que está bem no cantinho, eu vou tirar aqui o conector para mostrar para vocês. E essa plaquinha que está aqui bem no cantinho é uma plaquinha que faz uma conversão de 5 para 12 e realimenta a placa para trazer os 5 volts daqui para os 12, a linha de 12 volts está disponível lá no cartucho, né? Então, o pessoal do MSX Makers, eles vendem essa plaquinha de adaptação. E a plaquinha de cima, que é a que realmente faz a conversão, você pode comprar no AliExpress, tá? E aí, uma encaixa na outra e ela realimenta. Pega de 5, passa para 12 e realimenta as linhas do cartucho aqui na frente, que são linhas para os cartuchos que utilizam, tá? O processo de construção da placa é simples, tá? Obviamente tem que ter paciência para não soldar nada com polaridade invertida, não soldar nenhum soquete invertido também, observar que tem toda a orientação dos soquetes para que você depois não coloque o componente de maneira incorreta, né? Mas soldando todos esses soquetes, todos os componentes, tá? Basta seguir o passo a passo que está disponível no MSX Makers. Inclusive eu recomendo fortemente seguir também o processo dos testes que são realizados lá. Então, lá o Jordi descreve quais os componentes você precisa ir instalando e fazendo os testes, inclusive com medições que você faz com o multímetro no soquete do Z80, para garantir que tudo está ocorrendo certinho. E aí você vai ligando, vai vendo se tem sinal de vídeo, e aí ele vai evoluindo até você chegar na totalidade dos componentes e a máquina funcionando perfeitamente. Tá? Um sintoma que é importante observar é que quando o Z80 está com problema, o sintoma que eu tenho é que a tela fica preta, tá? Independente do modo de vídeo que você utiliza, se é RGB ou vídeo composto ou S-vídeo, ele sempre fica em tela preta. Então, e com o Z80 funcionando, ele sempre entra na tela do MSX normalmente, tá? Então, eu tenho 3 aqui funcionando agora e os 3 funcionam desse jeito. Os demais, eles sempre ficam na tela preta. Bom, eu fiz aqui na caixa, vocês podem ver um plug,
um switch para ligar e desligar, né? E ele está ligado aqui diretamente na entrada de energia, tá? Estou ligado aqui numa fonte de 5 volts. E eu também tenho um botãozinho de reset, tá? Esse aqui é super simples, é só ligar o positivo e o ground aqui nos lugares certinhos aqui debaixo da plaquinha de conversão, ligar na entrada aqui, né, de energia. E o reset, eu até fiz um reset no meu Hotbit ali em cima, tá? E no passado aí, quando eu era mais novo, também fiz no Expert. Normalmente a gente faz ligando no sinal de reset e no terra, né, no ground, aqui do cartucho, né, por baixo da placa, né. Eu até comecei a fazer aqui, depois eu notei que, na verdade, existe um jumper aqui, já que está disponibilizando acima da placa o reset e o ground. Então o que eu fiz aqui foi ligar só um cabinho, né, no reset e no ground, e disponibilizei aqui um botãozinho que você aperta e faz o reset da máquina, tá? E coloquei ele aqui na lateral da caixa para ficar mais fácil. Expansão de memória. Essa expansão ela também foi feita pelo MSX Makers, tá? Ela utiliza 7 6 de memória, iguais ao CI que você utiliza na placa principal, tá? E mais um circuito lógico, um 74 HCT08, que faz a seleção dos circuitos de memória. E aí você coloca ela aqui na expansão, né? E ele tá 4 MB pro MSX. Aqui embaixo tem um jumper que permite fazer essa seleção dos 4 MB, tá? Então, por isso que eu falo que essa placa ela já tem algumas modificações implementadas pelo pessoal da MSX Makers, porque eu sei que o Jordi trabalhou numa função para otimizar aí as páginas de memória, utilizar e possibilitar a expansão. Tá? O guia dos cartuchos. Esse guia de cartucho ele está disponível no site do Sergei, tá? No GitHub, mas ele é feito para conectores de cartucho verticais, tá? Bom, você pode optar também por montar o cartucho horizontal aqui na lateral, e aí não vai poder aproveitar o guia de cartuchos que está lá no site do Sergei, tá? E aí vai ter que fazer uma modificação e imprimir ele aqui no sentido horizontal. No caso aqui eu optei por fazer ele vertical, tá? E aqui eu tenho o guia de cartuchos vertical para ele. Tá? Bom, falar aqui um pouco do teclado. O teclado é bem simples, ele tem só 2 circuitos lógicos e um array aqui de resistências, né, e algumas resistências e capacitores bem pequenininhos, tá? 2 LEDs que ficam aqui no caps lock e no cano, né, no code aqui. Mas o que é importante é o seguinte, eu comprei aqui no AliExpress todas as teclas, né, e os switchers da tecla, né, aqui embaixo os contatos, tá? E aí a recomendação que eu dou é, se eventualmente vocês forem montar o Omega MSX, buscar os switchers que tem esses dois contatinhos plásticos aqui na lateral, tá? Que permite que você alinhe de maneira mais eficiente aqui as teclas, porque as minhas aqui não tem, então eu tive que soldar os pontos de solda e controlar aqui com o plástico na placa, na PCB. Tá? E aí dá um trabalho, porque tem que ficar alinhando e soldando ao mesmo tempo. Tá? Até não ficou tão ruim, mas se estiver comprando com os contatos plásticos, aí fica mais fácil, né? Com os pedacinhos de plástico aqui, que ela fica melhor. Tá? Ok. Bom, sobre o case, né? Bom, eu usei uma impressora 3D Enter, né, a Ender 3D, super simples, tá? 22 por 22 por 25, tá? Mas existem várias opções de caixa aí na internet, tá? Tem uma que o Sergei publica no GitHub, é uma caixa baseada num acrílico, tá? Então ele tem lá os modelos em acrílico, você pode levar numa loja que faz corte em acrílico e pedir para cortar, tá? Depois assenta direitinho. Existem 2 versões, se eu não me engano, uma pequena e uma grande. E também tem uma caixa disponível no Thingiverse, né, que é baseada no Spectra Video 328. Né, tem uma importância histórica aí do MSX, né, foi um predecessor aí da arquitetura, mas eu acho ela um pouco feia. Né, e além disso, a caixa grande, que é a que eu queria para poder ter mais espaço, né, aqui dentro, ela precisa de uma impressora 30 por 30 mínimo. Então a minha impressora não conseguiria imprimir a caixa. Eu teria que pedir para imprimir no PCBWay ou um outro lugar.
E aí eu optei por fazer a minha própria caixa, e aí eu optei também por fazer ela para montar. Então, cada uma dessas laterais, ela foi impressa de maneira separada e pela metade. Então, tem aqui os encaixes, né, foram feitos os encaixes, e eu colei com cola, com cianoacrilato, né, que é super bonder, né, e aí ela foi formando a caixa aqui para mim, ela ficou bem resistente, tem as aberturas todas aqui atrás direitinho, as aberturas na lateral, então ficou bastante legal. A única coisa que não ficou perfeito foi a parte de cima, né, mas eu ainda tenho tempo para poder trabalhar nela. Ok. Bom, os joysticks eu coloquei aqui na frente, 2 conectores. Na verdade foi um cabinho de extensão, ele está disponível aqui na frente para ligar os joysticks, e aí eu tenho um cabo de extensão que liga aqui na placa, né? Tá, sobre... O que mais? Deixa eu voltar aqui o teclado. A fonte de energia. Tá, a fonte, o que eu notei aqui, tá? Eu estou usando aqui uma fonte de 5 volts, de 2 amperes, tá? Ela está conectada aqui na entrada, mas o que eu observei é o seguinte, a conexão via RGB, como ela não tem nenhuma proteção, não tem nenhum capacitor específico que protege o VDP para os pinos de saída aqui do RGB, eu notei que ela é muito sensível à fonte que está utilizando. Então, dependendo da fonte que você coloca aqui, se ela gera uma variação, ela pode afetar a qualidade do sinal RGB. Tá? Ela não afeta a qualidade dos outros demais sinais. Então, você pode usar qualquer fonte de 5 volts, ela não afeta nenhum outro. Mas se você está usando RGB, precisa ser uma fonte de melhor qualidade. Tá? Essa é a observação que eu tenho, pelo menos aqui na minha implementação. Tá? Bom, eu vou ligar aqui agora o MSX para a gente ver. Tá? Então, como é que eu estou conectado aqui, né? O que eu estou usando eu posso usar tanto o vídeo composto, né, e o áudio, quanto o S-Vídeo, quanto o RGB, tá? Todos estão funcionando aqui perfeitamente. O que eu tenho aqui, eu até queria mostrar para vocês, essa opção aqui. Essa é uma caixinha que eu comprei no AliExpress, tá? E originalmente ela tem aqui, né, na verdade ela tem vídeo composto e o áudio, né, estéreo, e aqui do lado ela tem HDMI com um chavinho para fazer 720 ou 1080, uma fonte de 5 volts, tá? Esse cara, ele faz inclusive upscaling de 15 kHz, tá? Então, mesmo eu uso ela para ligar o meu Hotbit, por exemplo, tá? Então o Hotbit ele tá original, ele só tem a entrada de vídeo CVBS, né, vídeo componente, e eu coloco aqui o vídeo composto, né, eu coloco ela aqui e ele faz upscaling, ele funciona aqui no meu monitor HDMI perfeitamente, tá? Por que eu não estou usando ela aqui? Porque aqui eu não estou usando o vídeo composto, tá? Mas eu até poderia usar, mas eu estou usando uma outra versão aqui, que é uma versão mais simples, tá? Também do AliExpress, e ela custa $15, se eu não me engano, tá? É bem baratinho, 30, 40 reais, por volta de 40 reais. Só que essa daqui ela não funciona com o Hotbit, tá? Isso porque essa daqui ela é PAL ou NTSC e o Hotbit ele é PAL-M, né? E aí, mas essa daqui ela é interessante porque ela tem PAL, NTSC e PAL-M, tá? Então ela identifica que é PAL-M e aceita conversão, upscaling normalmente. Esse aqui também faz upscaling, tá? A diferença é que como ele não tem PAL-M, se você liga ela no Hotbit, ele detecta que é PAL, fica colorido, e aí ele vê que tem alguma coisa errada com o sinal, aí ele chaveia para NTSC, fica preto e branco. Aí ele vê que não é NTSC, volta pro PAL, só que não é PAL também, né? Porque o MSX, o Hotbit tem PAL-M. Aí ela volta a ficar preto e branco. Então, na prática, ele fica chaveando entre preto e branco e colorido, tá? Conduzando com o Hotbit. Aqui, como eu tenho um Omega MSX que está em NTSC puro ou PAL, né? Essa aqui funciona perfeitamente se você liga no analógico, tá? Aqui eu estou usando ela porque ela também tem um conector S-Vídeo, tá? Então tá ligado aqui no S-Vídeo, tá? E aí o que eu faço eu pego aqui o HDMI, tá? E coloco o HDMI aqui nessa caixinha, tá? E aí agora ela tá
conectado aqui no meu monitor. Vocês viram que ficou aqui um pedacinho azul, tá? Eu vou colocar agora na tela aqui para vocês verem ele funcionando, tá? Bom, vou também fechar aqui o MSX, né? Pra gente ter ele aqui com a caixinha, tá? Aqui, coloquei ele aqui. E aí deixa eu fazer chavear aqui para a tela para vocês verem, tá? Então primeiro eu vou deixar aqui um overscreen para vocês verem. Então a tela tá azul, né? Porque não tem sinal do MSX. E aí o que eu vou fazer agora é ligar ele aqui, né? Se eu ligar ele, tá? Ele vai... você vê que ele já reconheceu que é NTSC, tem um indicador aqui em cima na tela, né? E aí ele carregou, tá? Bom, a qualidade não tá terrível aqui não, tá? Por causa desse vídeo, mas vocês vão verem que se eu mudar aqui agora para vocês verem a tela, você vê que a qualidade ou seja, não é perfeito, né? Mas é aceitável. O problema aqui, ele vem quando a gente coloca alguma coisa que tenha texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cartucho aqui, que é um cartucho MSX USB, tá? Vou desligar o MSX, tirar aqui a tampinha, né? E vou colocar esse cartucho aqui no MSX. Vamos ligar aqui. Essa caixinha aqui, ela às vezes não dá um contato legal, mas ele carregou aqui. E ainda não veio. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A minha carcaça do cartucho não está deixando ele dar contato lá embaixo, às vezes. Bom, vamos ligar ele do lado de cá. Aí ele já deu. Então vocês podem notar, eu vou aumentar a tela aqui para vocês verem, que o texto fica difícil de ler, né? Para melhorar isso daqui, fica ainda pior se o fundo de tela for preto. Então eu vou carregar aqui um HD que eu uso normalmente, tá? Vocês vão ver que quando está com 40 colunas ainda é aceitável, né? Eu consigo ler perfeitamente, mas quando está 80 colunas no fundo preto, é realmente difícil de ler alguma coisa, né? E aí, mesmo carregando os jogos e tal, no jogo não tem tanto problema, tá? Mas para ler texto é realmente difícil, tá? Utilizando essa caixinha aqui com o S-Vídeo, tá? E aí, o que eu tenho aqui de alternativa, tá? É essa outra caixinha aqui, tá? Essa daqui realmente é campeã, tá? Mesmo utilizando o sinal analógico que é suportado por ela aqui, ela tem um smoothing mode aqui que você aperta e ele permite que você consiga ler perfeitamente o texto, tá? Além disso, ela permite que você conecte via USB ou RGB no modo YPRPB, né? Também fica com qualidade excelente, tá? Por que eu não estou usando ela aqui agora? Porque eu não tenho um cabo aqui S-vídeo macho, tá, para poder fazer a conexão. Eu poderia estar usando aqui no analógico, mas eu queria mostrar para vocês também a caixinha simplona aqui funcionando, tá? Mas essa daqui ela tem uma qualidade melhor, mas obviamente ela é um pouco mais cara, tá? Também faz upscaling, line doubler e todas as coisas que precisa para retrocomputação, tá? Bom, mas eu preciso mostrar para vocês agora a saída aqui de RGB, que essa daqui é realmente espetacular, tá? Então o que eu vou fazer, eu vou desligar aqui o MSX, né? E vou tirar o cabo HDMI e vou passar ele agora para um OSC, tá? Que está aqui do lado, tá? Esse OSC é um line doubler de open source, né? E aí o que ele faz é fazer também a multiplicação e ele tem a qualidade perfeita, né? O problema dele é que ele só aceita entrada RGB, o derivado de RGB. Então ele não aceita nem S-vídeo, nem vídeo componente, tá? Então aqui vocês já estão vendo a tela inicial dele, ele mostra essa escala de cinzas aí, de cinza, e o que eu vou fazer eu vou entrar aqui com o MSX agora, tá? E aí ele, tem que mudar aqui, e aí ele vai entrar já no cartucho. Vocês podem ver que agora, quando compara com a que eu tinha antes, tá perfeito, né? Então aqui eu vou carregar, por exemplo, esse outro disco aqui, tá?
E aí, bom, demorou um tempinho. Já tinha ter dado. Vamos dar um reset aqui. Vamos carregar esse disco aqui, o C. Ele vai entrar, beleza. Agora entrou, next. Aí ele está carregando aqui do meu USB, ok. Aqui eu tenho alguns joguinhos, né? Vamos entrar com o Arkanoid aqui. Arkanoid. E aí ele vai carregar, ele converteu o ROM para 1.com, né? E aí ele vai agora descomprimir e vai rodar o Arkanoid carregado aqui do meu cartucho USB. Tá aí, carregou o jogo. Acho que o som não tá legal, porque não tá na minha placa de captura eu não estou colocando o som lá. Mas você vê que a qualidade está perfeita, né? E aí pode jogar aqui tanto via joystick quanto o teclado, né? Estou jogando aqui com o teclado, mas com o joystick também funciona. Vou desligar aqui. Vamos voltar para esse overscreen aqui. Vamos desligar. Vamos tirar o cartucho. Tem que prender a placa também aqui, ela está solta nessa parte da direita, e aí quando puxa o cartucho ele está trazendo a placa, que não é bom. Vamos colocar esse outro aqui, um R-Type, para a gente ver ele funcionando também. Aí 4 MB, né, a expansão, já entrou direto o R-Type, e aí pode... Tem que esperar um pouquinho para ele entrar. Ele também funciona. Esse aqui é um dos joguinhos mais legais aí de MSX. E aí tem para todas as plataformas aí, né? É bem interessante. Bom, é isso aí. Esse aqui é o Omega MSX, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. Obrigado pela atenção. Um abraço.